irmãos e irmãs do Portal Escolar Dominical, com a gloriosa paz do Senhor. Mais uma vez é motivo de muita alegria a oportunidade que o nosso Deus nos dá de gravarmos mais uma abordagem agora do segundo trimestre deste ano de 2016, que vem apresentando o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Estaremos, segundo a graça de Deus, estudando mais uma vez sobre um livro da Bíblia. Eu particularmente tenho um grande prazer quando estudo um livro da Bíblia, porque nós não ficamos presos a uma ideia específica, mas é como se o que eu aprendi com a minha professora, que me ensinou redação lá no comecinho, era pequenininho ainda, que ela dizia: olha, a sua redação tem que ter começo, meio e fim. E quando nós estudamos um livro da Bíblia, nós temos essa sensação, de estudar aí uma mensagem do Senhor por completo. Meus amados, e graças a Deus também estamos acompanhados aqui esta noite, esses irmãos que sempre se esmeram em estar aqui conosco. Queria apresentar primeiramente o pastor Alexandre. Eu também quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, com um coração muito grato por ter mais uma oportunidade de estar participando dessa análise e abordagem do trimestre, nesse tema muito importante, Todos os temas que nós estudamos são importantes, mas esse fala da maravilhosa graça, do favor imerecido que nós recebemos da parte do nosso Deus. Então estou com o coração jubiloso e muito contente de estar participando mais uma vez de uma análise e abordagem do trimestre. Amém, meu querido. Nós também nos alegramos muito com a sua presença. Também conosco, pastor José Serafim de Oliveira. Também cumprimento nossos internautas, com paz do Senhor. Também quero externar a minha gratidão a Deus por fazer parte de um grupo seleto tão nobre desses amados irmãos, para juntos fazermos um breve comentário daquilo que se há de estudar no trimestre. E esse trimestre que vamos estudar especificamente o livro de Romanos e a teologia do apóstolo São Paulo com respeito à salvação, tanto de judeu como de gentio, e ele mostrando que ambos os povos são carentes da graça de Deus. E também eu quero acreditar que essa lição, que essa revista, ou esse estudo desse trimestre, venha tirar muitos crentes de uma dúvida cruel, achando que por ser fraco, por cometer certos erros, que ouvimos falando, alguns crentes achando que por reconhecer que erram, que são fracos e que talvez possa até perder a sua salvação por isso. Então nós vamos estudar nesse trimestre que a salvação não é um mérito pessoal, nem pelo fato de ser muito religioso. A salvação é uma graça de Deus revelada na pessoa de Jesus. O que é graça? Graça é alguma coisa que acontece além do nosso merecimento, porque se nós merecemos, deixa de ser graça, é uma retribuição pelos méritos. E quando o pecador não merece nada, a não ser condenação, e ele é salvo, então é uma revelação da graça. Eu gostei muito de um dos pastores, não lembro qual dele, talvez o Dr. Carlos Bruno se lembra, eu posso até mencionar, que aqui no estudo de segunda-feira ele disse o seguinte: a graça, ela nos dá o que não merecemos e não nos dá aquilo que merecemos. Pelo nosso pecado merecemos a condenação, a graça nos livra. Não merecemos a salvação e pela graça nós a alcançamos. Então vamos nesse trimestre com afinco, com amor, nos aplicarmos bastante a essa reflexão da palavra de Deus e fortalecer a nossa fé, sabendo que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe nossos internautas e nossos companheiros, que possamos fazer hoje uma abordagem que possa glorificar o nome do Senhor.
E nós temos que agradecer duplamente ao nosso pastor Zé Serafim, porque ele veio de viagem hoje, né? Chegou agora à tarde, atendeu o nosso convite. Muito obrigado, pastor, já de antemão. Agradecemos a sua prontidão. Também, pastor evangelista Dr. Caramuru, né? Não vamos trocar aqui, né? Evangelista Dr. Caramuru Afonso Francisco. Eu quero cumprimentar os nossos amigos do Portal Escola Dominical, dizer da nossa alegria de estar em mais uma abordagem do trimestre, estudando uma carta, que é a carta clássica do apóstolo Paulo, até a década de 90, estou ficando velho, quando nós estudamos, acho que em 1998, se não me engano, quando nós estudamos a carta aos Romanos, no comentário do pastor Ezequias Soares, ele dizia que a carta aos Romanos é a exposição magna da fé cristã. E realmente a doutrina da salvação está toda ela na carta aos Romanos, e eu gostei muito do subtítulo desse trimestre, né? O Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo foi muito usado pelo Espírito Santo para destrinchar, expor o que é a salvação na pessoa de Jesus. E não é à toa que a carta aos Romanos ela tem um papel na história da igreja muito importante, como nós vamos ver ao longo da abordagem. Pastor, também agradeço a presença do senhor e já começamos aí com uma pergunta para o senhor. Fala um pouquinho para nós, o que nós podemos dizer sobre a data, o local e a autoria dessa epístola aos Romanos? A carta aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Nós vimos ali logo no início, né? Vamos abrir aqui a Bíblia, né? Quem falava a Bíblia sem a Bíblia fechada não dá. Então, Romanos 1, né? Diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo escreveu esta carta. E quando ele escreveu esta carta, ele estava em... Aí existia uma discussão se era Corinto ou Cencreia. Eu entendo que era Cencreia. Cencreia era um porto, que Corinto ele fica entre dois portos, né? Um porto que dava para o mar Adriático e outro porto que dava para o mar Egeu. E Paulo estava indo para Jerusalém. E a gente vê lá no livro de Atos dos Apóstolos que ele havia recolhido as ofertas na Acaia e na Macedônia, e a Acaia era a província de Corinto, para levar aos crentes pobres da Judéia. Isso a gente vê no livro de Atos. E quando ele escreve a carta aos Romanos, ele diz que ele estava de partida para Jerusalém. É o que a gente vê lá em Romanos capítulo 15, versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E ele diz que ele estava sendo cuidado, hospedado por Febe em Cencreia, está lá no capítulo 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então ele escreveu esta carta quando ele estava indo para Jerusalém para levar esta oferta. Isso por volta dos anos 56 e 57. E ele realmente escreveu esta carta, entregou para a Febe, porque a Febe estava indo para Roma. A Febe foi a portadora da carta, e o plano de Paulo era esse: passar Jerusalém, entregar as ofertas e depois ir para Roma. Porque ele escreveu esta carta porque ele queria que a igreja de Roma o mandasse como missionário para a Espanha. Ele tinha o desejo de abrir uma nova frente missionária, agora do lado ocidental do Império Romano, porque ele só tinha sido evangelizado o lado oriental do Império Romano. Então agora ele queria começar a evangelização no lado ocidental. E ele então nutriu o desejo da igreja de Roma o enviar, porque até então ele tinha sido enviado pela igreja de Antioquia, mas Antioquia ficaria muito longe da Espanha. Então ele teve esse propósito. Realmente ele foi para Roma, mas não foi do jeito que ele queria, nem
porque quando ele foi para Jerusalém, ele acabou preso, ficou alguns anos preso, e depois ele vai para Roma como prisioneiro. Então, diante desses fatos, nós podemos dizer que quem escreveu foi Paulo. Ele escreveu em Corinto ou Sencreia por volta do ano 56 ou 57. Pastor, ainda continuando um pouquinho com o senhor, nós estamos falando de uma carta, né, como o senhor disse, e toda carta ela tem um objetivo, né? Fala um pouquinho qual que é esse tema, esse objetivo dessa carta de Paulo aos Romanos e qual foi o efeito que ela teve na igreja. Veja bem, Paulo, ele tinha o motivo que ele escreveu, como eu disse, era o motivo de convencer a igreja de Roma a enviá-lo como missionário. Agora, a igreja de Roma era uma igreja bem antiga, né? A igreja de Roma ela surgiu no dia de Pentecostes, porque a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 2, que uma das pessoas que ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecostes eram forasteiros romanos. E é interessante que são os únicos que são chamados de forasteiros. Ou seja, o que é forasteiro? É alguém que é de fora e que volta depois para o lugar. Então tudo indica que dentre aqueles quase 3.000 que se converteram no dia de Pentecostes, havia os forasteiros romanos. Ou seja, pessoas judias ou prosélitas do judaísmo que estavam lá na festa de Pentecostes e que se converteram e voltaram para Roma. E aí abriram a igreja de Roma. O que já desmonta uma tese da Igreja Católica Apostólica Romana de que a Igreja de Roma foi fundada por Pedro lá pelos anos 40. Na verdade, a Igreja de Roma já existiam crentes, primeiramente judeus, na Igreja de Roma. Tanto é que Paulo vai encontrar em Corinto Priscila e Áquila, que foram expulsos de Roma, como todos os judeus, e que eram crentes. Então eram da Igreja de Roma. E depois eles voltaram, tanto que Paulo saúda aqui Priscila e Áquila nessa carta. Então, apesar de estar na capital do mundo, que era uma igreja que já é antiga e que estava na capital do mundo, a igreja de Roma, ela não tinha consciência missionária. Era igualzinho à igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, ela pregou o evangelho em toda Jerusalém. O Sinédrio diz: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Só que Jerusalém, a igreja de Jerusalém, os apóstolos, nenhum crente saía de Jerusalém para pregar. Precisou o Senhor permitir uma perseguição para eles saírem, porque eles não tinham entendido que eles tinham que pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu digo isso porque em Atos 5, versículo 16, diz assim: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Então, para as pessoas serem curadas e ter expulso demônio expulso, tinha que ir para Jerusalém, porque os apóstolos saíram de Jerusalém de jeito nenhum. Então, assim como a igreja de Jerusalém não tinha consciência missionária, a igreja de Roma também não tinha. E olha, era a igreja da capital do mundo. Era a igreja que mais podia fazer missão. Era uma igreja que tinha gente de todas as partes do mundo, porque todo mundo do mundo ia para Roma. Como hoje todo mundo do mundo vai para as grandes cidades do mundo, tinha gente de tudo quanto era lugar em Roma. Mas a igreja de Roma não tinha um missionáriozinho sequer. Parece muitas igrejas hoje que a gente conhece por aí. Grandes, opulentas e que não tem nenhum missionário. Então, Paulo resolveu, como ele tinha o desejo de que a igreja de Roma o enviasse para o missionário, então ele foi incomodado pelo Espírito Santo para falar sobre o que é a salvação. E esse é o tema da carta aos Romanos. O que é a salvação? Como se salva? Quem precisa ser salvo? E Paulo vai mostrar para os romanos que tanto o judeu quanto o gentil precisam ser salvos. Que a salvação é pela fé em Jesus. E então ele vai explicando isso, como que mostrando para a igreja de Roma como é maravilhosa a graça de Deus, como é preciosa a salvação e como essa salvação tem que ser divulgada para o mundo inteiro. Então esse é o tema, é a justificação pela fé
em Cristo. É a necessidade da salvação da pessoa de Cristo. E ele escreve isso tranquilamente lá no capítulo 1. E ele fala qual é o tema da epístola, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então esse é o tema da carta aos Romanos, é a exposição do que é a salvação, do que é a justificação pela fé em Cristo. Porque Paulo queria mostrar como é maravilhosa e preciosa e necessária a salvação, para convencer a igreja de Roma ao mandar como missionário para a Espanha. Bastante interessante o seu comentário sobre o tema central desta epístola, né? Porque ela se encaixa com uma ótima oportunidade, tendo em vista o trimestre que nós estamos terminando. Porque quando nós estamos falando da salvação propriamente dito, o arrebatamento da igreja, esse trimestre vai ser importante para ensinar o crente a como chegar lá. Então, muito importante o comentário que nosso irmão fez. Pastor Alexandre, a carta aos Romanos está dividida em 16 capítulos. Em que partes nós podemos dividir esses 16 capítulos? Bem, numa linha geral, nós podemos dividir em 4, né? A parte introdutória, a parte doutrinária, né? Depois nós temos a parte exortativa ali com os judeus e uma parte final ali com considerações finais. Mas eu, analisando alguns comentários, e eu vou mencionar aqui o nome do comentarista, Warren Wiersbe, né? Acertei, né, doutor? E ele fez uma divisão aqui muito interessante na carta aos Romanos. O tema o doutor já falou, né? A justiça de Deus, o versículo-chave seria o versículo 1, capítulo 1, versículo 17. Mas ele faz uma divisão muito interessante. Ele coloca como o pecado, né? A necessidade de justiça, que é do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, tratando ali como os gentios são culpados, né? Capítulo 1, do versículo 18 ao 32, os judeus são culpados, capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8, e o mundo todo é culpado, capítulo 3, versículo 9 ao 20, né? Então a primeira divisão que nós podemos colocar depois da introdução é o pecado e a necessidade de justiça. Depois nós temos o que? A salvação, a declaração da justiça, né? A justiça é declarada no capítulo 3, versículo 21 a 31, a justiça é ilustrada em Abraão no capítulo 4 e a justiça é explicada em Adão no capítulo 5. Depois nós temos a santificação, que é a defesa da justiça, né? Que é o capítulo 6 a 8, falando sobre a vitória, sobre a carne, sobre a liberdade da lei e sobre o penhor do Espírito, nos capítulos 6, 7 e 8. Depois nós temos a soberania, que é a recusa, né, da justiça, recusa essa feita pelos judeus, que nós tratamos no capítulo 9 ao capítulo 11, as riquezas de Israel no passado, no capítulo 9, a rejeição de Israel no presente, no capítulo 10, e a restauração de Israel no futuro, no capítulo 11. Né? E nós temos o serviço, que é a demonstração da justiça. Nós, inclusive, comentamos no trimestre que nós estudamos Tiago, o Dr. Caramurulli fez uma grande comparação entre as obras de Romanos e as obras de Tiago, né? Que as obras de Romanos, justamente as obras da lei que não servem para justificar, né? E as obras de Tiago, justamente, é o resultado da salvação, né? Romanos fala do começo, né? E Tiago fala do final. Então nós temos um serviço, né? Capítulo 12 na igreja, o capítulo 13 na sociedade, e para o cristão mais fraco, no capítulo 14, versículos 1 e até o capítulo 15, versículo 7. E depois nós temos a conclusão, né? Ele saúda os irmãos que estão em Roma, faz ali o que nós diríamos hoje uma carta de recomendação para a fé, né? E ele se despede dos irmãos ali que estão em Roma. Esse seria, eu achei muito interessante essa divisão que o Warren Wiersbe fez, por isso que eu quis expor ela aqui na íntegra, porque ele dividiu muito bem a carta aos Romanos. Amém, meu querido. Nós estamos vivendo dias hoje de entradas triunfais, né? Todo mundo quer fazer papel da noiva, ser notado, ser visto, né? Quanto mais estrondo, melhor. E Paulo ele faz uma apresentação aqui na sua carta. Irmão Caramuru, o que essa apresentação de Paulo ela pode nos ensinar?
Normalmente Paulo começa sempre a sua carta se apresentando e apresentando os destinatários da carta. E eu acho muito interessante nessa carta, né, que é uma das chamadas epístolas clássicas, né, de Paulo, que é Romanos, 1º e 2 Coríntios e Gálatas. Ele traz muitas lições, né? Rapidamente, ele diz assim, quando ele se apresenta, a primeira coisa que ele diz é que ele é servo de Jesus. Ele não diz apóstolo, ele começa dizendo servo, né? Outra coisa, chamado para apóstolo. Então ele nos ensina aqui que ele é propriedade de Jesus, que ele tem consciência da chamada, por isso, e que ele foi separado para o Evangelho. Então ele foi chamado por Deus para abrir igreja e para pregar o Evangelho. E ele já começa se apresentando assim, mostrando para a igreja de Roma que ele tinha credenciais de Jesus para ir para a Espanha como ele queria. Mas ele também apresenta uma outra coisa aqui importante, é que ele diz que o Evangelho de Deus, ele é baseado nas Escrituras, o qual havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, quer dizer, ele pregava o Evangelho, e por isso até que nessa mesma carta ele vai dizer, não indo além do que está escrito, né? E ele diz que tudo que foi antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então ele é escriturístico, ele mostra que o Evangelho tem como única base as Escrituras. Mas ele também fala que a sua vida e o seu ministério, eles são mediados por Jesus, né? No versículo 5, ele diz assim, pelo qual, Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então, a mediação única é Jesus Cristo, na pregação do Evangelho, na recepção do Evangelho. Ele mostra também que ele é um homem de oração, no versículo 10, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ele mostra também que um bom pregador, um bom evangelista, ele precisa ter dons espirituais, porque ele diz assim, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. E isso ele mostra que a eficácia da pregação é esta. E já a igreja de Roma, ele diz que era uma igreja que tinha algumas características também, né? No versículo 6, ele diz assim, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Quer dizer, assim como ele era servo, a igreja de Roma também era formada de servos. Então ele estava escrevendo para servos de Deus. E todo servo de Deus é amado de Deus. Olha o que ele diz no versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus. Mas tem uma coisa, quem é servo de Deus, além de ser amado por Deus, também é santo. Porque ele diz assim, chamados santos. E outra coisa, eles tinham fé, no versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. E para terminar, eles também tinham dons e tinham capacidade de consolar e confortar os outros irmãos. É o que a gente vê nos versículos 11 e 12. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa comunhão. Então, as mesmas características que Paulo tinha, a igreja de Roma também tinha. Só uma coisa que Paulo disse que a igreja de Roma não tinha tido consciência, é que ela tinha sido chamada para enviar um apóstolo. E é por isso que ele escreve essa carta. Muito bom, pastor, realmente. E nós já estamos, daqui a pouquinho vamos chegar no pastor Serafim, pastor Tem. Eu deixei o chumbo grosso para o final, viu, pastor? Vai aproveitando aí. Eu tenho mais uma pergunta aqui para o pastor Alexandre. No capítulo 2, Paulo aí trata tanto judeus como gentios de pecadores. No final do ano passado, no quarto trimestre, nós estudamos o princípio de todas as coisas,
e teve uma lição que eu não vou me recordar o número agora, que trata ali da rebelião da Torre de Babel, né, pastor? A rebelião, lição 10, a rebelião de todas as nações, né? Todas as nações se rebelaram contra Deus, e Deus ali no meio daquelas nações chama um homem chamado Abraão para formar um povo exclusivo para ele, né? E nós conhecemos a palavra, sabemos que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó os 12 filhos, desceram para o Egito a 70 almas, ficaram lá escravizados 200 e poucos anos, lá 430 anos, desde a chamada de Abraão, que nós aprendemos, ficaram algum tempo no Egito, se multiplicaram e Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito ali. E lá no Monte Sinai o povo recebe o oráculo de Deus. A palavra que é usada ali é oráculo, que é a revelação divina de Deus. Então o povo de Israel recebeu as ordenanças de Deus. E quando eu falo ordenanças, eu não estou falando só dos 10 mandamentos. São 613 preceitos, entre parte cerimonial, parte civil, né, e a parte da lei. E o povo recebeu a lei. Hoje nós temos a Bíblia, aliás, hoje nós temos a palavra de Deus, porque o judeu recebeu, conservou essa palavra e chegou até nossas mãos. E isso era motivo de orgulho para o judeu. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2 da carta aos Romanos, no versículo 17 e 18, ele fala assim: eis que tu, que tens por sobrenome judeus, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guias de cego, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência, da verdade da lei. E aqui ele vai falando, mas ele fala: vocês creem que fazem isso, ensinam aos outros, mas vocês mesmos não fazem. Então eles tinham orgulho que eles tinham a lei, tinham recebido a lei, eram portadores da lei, mas eles não cumpriam a lei. Então o apóstolo Paulo diz para eles: vocês estão igualzinhos aos gentios, vocês também precisam de salvação. Vocês conhecem a lei, vocês sabem o preceito, mas vocês não deixou a lei entrar no coração de vocês. E aí ele fala no capítulo 3, né, que é o que nós estamos falando. Qual é logo a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então eles tinham esse orgulho, né, de ter recebido a palavra de Deus, mas eles não cumpriam a palavra de Deus. Eles se baseavam em leis cerimoniais, em sacrifícios vazios, mas o interior deles, que o apóstolo Paulo, que é a verdadeira circuncisão, é a circuncisão do coração, isso eles não tinham. E aí o apóstolo Paulo fala para eles: não adianta. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fala: não adianta vocês conhecerem a lei, vocês saberem a lei, vocês praticar todas as cerimônias que a lei determina, mas sendo que vocês não mudam de atitude. Então vocês, tanto os gentios como vocês, precisam também de salvação. E aí o apóstolo Paulo explica que a salvação, no capítulo 4 ele explica que a salvação não é cumprindo a lei que eles guardaram com tanto fervor, com tanto cuidado, mas sim a entrega a Deus como Abraão se entregou, a confiança em Deus como Abraão confiou. Então ele chama os judeus de pecadores, assim como os gentios, porque nós aprendemos que nenhum judeu cumpriu toda a lei. O que cumpriu toda a lei cumpriu 200 e pouco, né, pastor? De 613 preceitos, o único que cumpriu 200 e pouco. Agora veio Jesus Cristo, cumpriu toda a lei, e ele fala para os judeus: vocês, para cumprir essa lei, vocês têm que confiar em Jesus Cristo. Então não adianta, não é porque vocês receberam a lei, não é porque vocês têm a lei, vocês foram chamados para receber a lei, que vocês têm salvação. Não é por isso, vocês são pecadores igualmente aos gentios. Só, eu estou falando demais hoje, mas inclusive essa questão da circuncisão do coração não foi invenção nenhuma de Paulo, né? A gente vê até hoje, os judeus não gostam de Paulo, os judeus, os profetas não gostam de Paulo, diz que Paulo anulou a lei e tal. Mas se a gente vai lá em Deuteronômio 10:16, Moisés dizia: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Se a gente for ver João Batista, a pregação de João Batista era exatamente essa, dizendo: vocês são judeus, mas nós somos filhos de Abraão, como vamos nos batizar para arrepender de pecados? Ele diz: olha, Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira futura? E o próprio Jesus também está lá no capítulo, acho que é 8, né, de João, quando ele diz assim: olha, vocês dizem que
Nós temos por pai Abraão. Aí, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não faziam o que vocês fazem comigo. Vocês, na verdade, são filhos do diabo. Né? Então, quer dizer, o que Paulo está dizendo é exatamente o que já estava na lei, o que João Batista falou e que Jesus também falou. Realmente muito importante, pastor, e eles tinham que ter essa consciência, né? Porque os judeus, até hoje, como o senhor disse, eles se isolam às vezes um pouquinho, né? Como os pecadores são os gentios, né? E Paulo tinha que deixar isso muito claro, que todos haviam pecado. Né? E o problema é que tem crente que acha que o judeu vai ser salvo só porque é judeu. É verdade. Mas, irmãos, é um tema mencionado no livro, ou na carta de Paulo aos Romanos, é a justificação. Pastor José Serafim, de que justificação Paulo está nos falando? Em primeiro lugar, vamos saber o que significa justificação. Talvez o doutor Caramula explicasse melhor, porque me parece até um termo jurídico, né? Bom, o que é justificação? Quando, falando no sentido humano, na nossa lei, quando alguém é devedor à lei, ele não cumpre a lei, ele corrompe-se alguma coisa, e ele passa para o tribunal, e é condenado. Enquanto ele não for condenado e não cumprir a pena, ele deve para a sociedade. Quando ele cumpriu sua pena, então ele está justificado, ele pagou a sua justificação com a pena que ele sofreu, é isso mesmo? Ele não deve mais nada para a lei, porque ele pagou a sua dívida com relação à lei. A justificação teológica, ela é maior do que a justificação jurídica. Ela atinge um nível muito maior, porque a jurídica, ela apenas corrige, procura corrigir um desvio da lei, alguma coisa desse tipo, um crime, ou enfim, qualquer outra coisa que a pessoa não cumpra a lei. A justificação espiritual, ela é mais séria porque todos os homens pecaram. Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é pecado? Pecado é transgressão à vontade de Deus. Pecado é de encontro com a lei de Deus e com sua vontade. E a criança, quando é formada no ventre materno, olha, isso é coisa muito interessante para ser refletido. A criança ainda é inocente, ela não tem consciência de pecado. Mas os seus pais, quando geram a criança, na semente que gera essa criança, está embutida a natureza pecaminosa que entra nessa criança. Ela já é formada com uma natureza pecaminosa. Davi disse no Salmo 101, 51, obrigado, 51, verso 6, me parece: eis que em iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas como? A criança pecou? Não, mas o pecado é embutido na sua natureza. Se a pessoa... É o vírus. É o vírus. Versículo 5, pastor. Obrigado, Alma, corrigiu. Salmo 51, versículo 5. Então é o vírus do pecado. Ele ataca e inflama uma pessoa. E quando nós, seres humanos, pecamos, é porque isso está na nossa natureza. Faz parte da natureza humana a rebelião contra Deus, o ódio, enfim, tudo que se caracteriza da sociedade de mal é pecado que está embutido na natureza humana. Por isso que Jesus exige um novo nascimento. Primeiro, eu vou sair um pouquinho aí para depois voltar para a justificação. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23, ele fala: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas pela incorruptível palavra de Deus,
viva e que não pode murchar. O que o apóstolo Pedro queria dizer? Que nós, na nossa primeira geração, nós recebemos uma semente contaminada. Por isso, já nascemos no pecado. No novo nascimento, há uma semente santa, introduzida em nós pelo Espírito Santo. Então, a natureza santa de Jesus passa a habitar em nós. Só que aí é um problema sério, porque a nova natureza não mata a velha. Então fica atuando no homem as duas naturezas, a pecaminosa e a santa. Aquela que ele alimentar mais é que vai sobreviver. Como que alimenta a natureza santa? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus, meditando nas coisas de Deus. Vamos alimentando a natureza santa de Deus. Como alimentamos a natureza pecaminosa? Não é complicado falar, não é? Assistindo filmes pornográficos, piadas pornográficas, conversa pornográfica, pensamentos corrompidos, desonestidade. Tem crente desonesto que compra e não paga? Será que tem? Será que tem? Que tristeza, tem. Então, é aquela natureza pecaminosa. Mas quando um pecador, ele se reconhece, porque o problema é reconhecer que é pecador. Essa é a dificuldade. Vocês já viram um viciado em álcool, por exemplo, admitir que ele é viciado? Não, eu bebo, esqueci alguma coisa, mas quando quiser parar, eu paro. É mentira, ele é escravo. E é difícil o pecador admitir que ele é pecador. A maior parte das pessoas fala, eu sou religioso, eu sou uma boa pessoa, eu dou esmola, eu ajudo o meu próximo, e acho que com isso ele pode ser justificado. E isso não justifica ninguém. A nossa justificação é alcançada através da nossa confissão, do nosso arrependimento e da nossa entrega ao Senhor Jesus Cristo, a sua graça. Isaías 61:10 diz o profeta: eu me alegrarei no Senhor, regozijar-me-ei muito no meu Deus. Se alguém perguntar, mas Isaías, profeta Isaías, qual o motivo de tanta alegria? Porque ele me vestiu com veste de salvação, ele me cobriu com o seu manto de justiça. Pois bem, quem é que gerou essa justiça? Foi Jesus, que nunca na sua boca se achou engano. Foi ele que teve coragem de falar no meio dos seus inimigos, como já citou no capítulo 8 de João: quem dentre vós me convence de pecado? Foi ele, como falou o pastor Alexandre, que cumpriu toda a lei. Toda, ele cumpriu a lei integral. Ele disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17: não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, eu vim para cumprir. E ele cumpriu. Então, a justiça de Cristo, quando o pecador recebe Jesus como Salvador, os nossos pecados foram lançados sobre ele, e o seu sangue precioso tem poder, continua com o mesmo poder, para purificar o pecador. Uma vez esse pecador purificado pela fé em Jesus, agora ele alcança a bênção da justificação. Por incrível que apareça, Deus olha para mim e me vê como alguém que nunca pecou. É só a graça que faz isso, né? É só a graça. Deus vê um pecador arrependido, alguém como se nunca tivesse pecado, santo, puro diante de Deus. E para encerrar meu comentário, Romanos capítulo 5, verso 1: sendo, pois, justificados pela fé. Eu acredito que as lições que vamos dar vai esmiuçar isso muito bem. Vai tornar isso mais claro, precisa tornar mais claro, porque falando assim rapidamente se escapa de muita coisa interessante. Às vezes nós cometemos esse pecado achando que aquele Deus não pode perdoar. Aí isso é demais. Esse Deus não pode.
Mas quando o pecador deposita a sua fé em Jesus, no seu sacrifício, na sua morte, no poder purificador do seu sangue, ele recebe a alegria da salvação. E ele se sente agora justificado diante de Deus. Voltando no Salmo 51, ele dizia o salmista: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação, e não retira de mim o teu Espírito Santo. Então aí o pecador está justificado. O diabo não tem autoridade para acusá-lo, porque os seus pecados foram banidos e lavados pelo sangue de Jesus, pela graça revelada no Calvário. Amém. Sim. Lembrei de algo aqui em cima do Salmo 51, né? O pastor falando de justificação, que é o objetivo do Evangelho, a salvação da alma, né? A justificação. E aí a gente faz a comparação de Davi, sentado num trono, rico. Quem quiser saber o que ele juntou para o templo, só para o templo, vai lá em 1 Crônicas 25, 26, né? Só em prata dá 1 tonelada de talento, outros metais sem contar. E ele triste, porque não tinha a alegria da salvação. E aí nós vemos o apóstolo Paulo junto com Silas, lá em Atos capítulo 16, depois de ter sido açoitado em praça pública, está com o pé amarrado num tronco, e ele estava no cárcere interior, e o cárcere interior era uma pedra cavada ao lado do palácio, onde passava o esgoto, né? Então ele estava desse jeito, alegre, orando e cantando hinos, para nós vermos que a justificação não tem nada a ver com bens materiais, como diz a teologia da prosperidade. Amém. Meus irmãos, esse assunto é deveras muito importante. Parece às vezes que a gente chove num molhado, mas tem tanto eu sou isto, eu sou aquilo em nossos dias, como se aquilo que nós aparentemente para a sociedade somos fosse nos dar a salvação. Porque só um que é, e este é o nosso Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e é através dele, somente pela justificação que o sangue de Cristo nos proporciona, é que nós temos direito à salvação. Que Deus nos ajude nessa aula, viu, pastor? Porque dê muita graça aos professores, porque é algo que nós temos que estipar no meio do povo de Deus. Entender que a justificação vem através de Jesus Cristo, não através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dizemos, ou através da posição que ocupamos, ou que temos. Bem lembrado, meu irmão. Mas um assunto importante também dessas 3 lições que nós iremos ter no próximo trimestre é algo que às vezes a gente escuta no dia a dia, né? Isso foi no tempo da graça, isso foi no tempo da lei. Irmão Caramuru, fala um pouquinho para a gente o que é um homem segundo a lei e um homem segundo a graça. Esse é um assunto interessante, porque Paulo, nos capítulos 6, 7 e 8, ele vai falar do homem debaixo da graça, do homem debaixo da lei. Eu estava até lendo que eu ganhei de presente de aniversário aquelas obras do Armínio, e ele tem que foi lançado pela CPAD, e ele tem uma dissertação que ele escreveu exatamente sobre o homem debaixo da graça e o homem debaixo da lei. E é interessante, a gente vê no capítulo 7, no 6 ele já vai falando que fala que a graça não quer dizer que você faz o que quer, e no capítulo 7 ele mostra o homem debaixo da lei, quer dizer, um homem condenado pela lei, porque a lei é boa, santa e justa, mas a lei não salva, ela só aponta o pecado e condena o homem. E ele mostra qual é a condição do homem debaixo da lei, do homem carnal, o homem que tem a natureza pecaminosa, como o irmão falou. É um homem que sabe o que é o certo e sabe o que é o errado, porque ele tem a consciência, que foi Deus que lhe incutiu, mas que não consegue fazer o bem. A natureza dele o impede de fazer o bem. E a lei vem e diz, não cobiçarás, mas ele cobiça. E ele cobiça sabendo que cobiçando está errado. E aí Paulo diz, olha, a lei que era para mostrar o caminho certo, mostra o caminho certo, mas o condena. Porque ele não pode
dizer que não sabia, porque a lei o tornou consciente do que era o certo e o que era errado. Mas o homem por si só ele não consegue fazer o bem, o homem por si só ele não consegue se salvar. E o retrato de Romanos 7 tira tudo eu sou que você falou. Paulo diz: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele termina assim o capítulo 7. Mas aí ele apresenta o capítulo 8. No capítulo 8 nós temos o homem espiritual. É o homem que foi justificado pela fé em Cristo e que agora consegue fazer o bem, e que agora não é mais condenado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É este homem que tem comunhão com Deus, e o Espírito testifica com o Espírito dele que ele é filho de Deus, e ele pode dizer Abba, Pai. Abba quer dizer paizinho. Então é esse homem espiritual, o justificado, é a nova criatura que Paulo fala lá em Coríntios e Paulo fala lá em Gálatas. É esse homem. Então há uma diferença total entre o homem que está debaixo da lei, o homem carnal, o homem de natureza pecaminosa, e o homem que foi salvo por Jesus. É por isso que o homem salvo por Jesus, ele não vive pecando. Ele peca, porque Salomão diz que não há homem que não peque. E João diz: não, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, só que ele não vive pecando. Aí que é a grande diferença entre o homem que é salvo e o que não é salvo. Nesses 2 capítulos de Romanos, a gente vê como é mentirosa hoje essa ideia de que tem muita gente que diz que é crente e vive do mesmo jeito que vivia antes, só com um rótulozinho de gospel. Mas Paulo mostra muito bem que o homem debaixo da lei é o homem condenado, é o homem pecador, é o homem da natureza pecaminosa, é o homem que não recebeu Jesus. Mas o homem que recebe Jesus, ele é um homem espiritual, é um homem debaixo da graça, é um homem que tem uma vida diferente, é um homem que é adotado filho de Deus. O senhor deixou claro que um homem debaixo da graça não é um homem que pode fazer aquilo que quer, Não, também do não. jeito que quer. Não, do jeito que quer. Há uma grande diferença, né? Por isso vai ser bastante importante esse assunto que nós estaremos estudando no próximo trimestre. Pastor José Serafim, nós estudamos agora recentemente, lição 9, né? Sobre a vinda gloriosa de Jesus para a redenção do povo de Israel. O que a Epístola aos Romanos nos fala sobre esse plano de redenção de Israel? Muito bem, irmão. Ninguém se engane achando que Deus rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo. E ninguém se... Foi o povo que rejeitou o seu Deus. E ninguém pense também que para Israel não há mais esperança, porque rejeitaram o seu Messias. E outra dúvida que pode ser tirada nesta lição é a seguinte: se o judeu aceitasse a Cristo, nós não teríamos oportunidade? O apóstolo Paulo fala: se a rejeição foi uma bênção, o que seria a aceitação? Seria uma bênção muito maior ainda. Mas Israel estava como que cego, não conheceu o seu Messias, o rejeitaram. João capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu, mas o seu não o receberam. E o verso 12 diz: mas todos que o receberem, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O judeu tinha um orgulho por ser descendente de Abraão e por ser chamado povo da promessa. Se acham superiores a todos os povos, a ponto de chamar o gentio de cães. Eles se achavam melhores. Aliás, até hoje parece que esse pensamento ainda perdura na mente de muito judeu. Mas eles rejeitaram. Quando alguém fala: mas não houve judeu que aceitou a Cristo? Sim, houve. Jesus foi rejeitado pela nação judaica, pelo judeu nação. Alguns judeus, independentemente, aceitaram Jesus, como foram os apóstolos, os discípulos e tantos outros que aceitaram Jesus, sendo O próprio Paulo. o próprio Paulo.
E outra dúvida que alguns crentes têm: o judeu que aceita Jesus hoje, ele passa a fazer parte da igreja neotestamentária? É claro, ele se une à igreja e passa a fazer parte da noiva de Cristo, o judeu que hoje se arrepende. Mas o apóstolo Paulo fala isso em Romanos, capítulo 11, versículo 26. Ele fala no 25 e 26. E ele escreve aos crentes de Roma, dizendo: não quero, irmãos, que presumais que Israel foi rejeitado por Deus. Isso aconteceu até que se cumpra o tempo dos gentios. Quando os judeus rejeitaram a Cristo, então abriu-se uma porta para os gentios. Note uma diferença substancial nos evangelhos. Quando você começa a ler o evangelho de Mateus, Marcos, especialmente esses dois evangelhos, está escrito que Jesus pregava o evangelho do reino. Quando Jesus reuniu 12 apóstolos e 70 discípulos, eles vão pregar, dizer que o reino de Deus é chegado. Vocês não entrem na aldeia de Samaritano, mas vá somente as ovelhas perdidas na casa de Israel. Que evangelho pregava? O evangelho do reino. O reino de Deus é chegado, porque era esse reino que os judeus esperavam. Então é a boa nova da chegada do reino. Mas como endureceram o coração, rejeitaram o seu Messias. Quando lemos aí o evangelho de Lucas, me parece versículo 20, capítulo 21, quando Jesus entrava em Jerusalém, e ele vendo a cidade, diz que ele chorou sobre ela. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, como eu queria juntar... 19 de Lucas, obrigado, 19 de Lucas. Verso? Começa no versículo 28. Isso, 19 de Lucas 28. Como eu queria juntar teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Rejeitaram a proteção de Deus, rejeitaram o seu Messias. Quando o Senhor ressuscitou, note, meus amados, que coisa digna de observação. Jesus ressuscitou e ficou mais 40 dias aqui no mundo, mas os judeus que o rejeitaram não ouviram mais. Só puderam ver Jesus ressuscitado aqueles que o haviam aceitado. Está em Atos capítulo 10, versículo 41. O apóstolo Pedro revela que ele se manifestou não a todos, mas a alguns. E Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, não me lembro o versículo que é assim, vocês, que Jesus se apresentou para mais ou menos mais de 500 irmãos. Então eles tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitado. Quando vai terminar o tempo do gentio, que Paulo falou em Romanos 11, 25 e 26? Quando a igreja gentílica for arrebatada, quando a igreja se casar com Jesus, aí vencer o tempo do gentio. É o relógio, as 70 semanas de Daniel. Vencido o tempo dos gentios, volta ao tempo do judeu. Deus se volta para o seu povo. E Israel será restaurado. Diz mesmo Paulo lá no capítulo 11, verso 26, que então todo Israel será salvo. Note bem, todo Israel, não todo israelita. Todo Israel em termos de nação. A nação de Israel será salva. Israel será a nação que vai anunciar com grande alegria e entusiasmo o seu Messias reinando. Por quê? Eles o reconhecerão quando eles estiverem apertados pelo Armagedon e vendo que não tem maneira de escapar. E eles clamarão: Jeová Sabaoth, Senhor dos exércitos, socorre o teu povo. E Jesus aparecerá nas nuvens com poder e grande glória.
coroado de ouro, acompanhado de um grande exército de anjos, acompanhado da igreja que foi arrebatada, e os seus pés tocarão no monte das oliveiras, o monte se fenderá em dois, e ele destruirá o anticristo com o assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, de 5 a 8. Quando o judeu vê aquele personagem que eles nunca conheceram, vindo do céu de uma forma gloriosa, e com apenas um sopro, destruindo seus inimigos, a quem é esse? E se aproximarão. Zacarias capítulo 13, versículos 5 ao 6. Verão o sinal dos cravos nas suas mãos. Eles dirão que as feridas são essas nas suas mãos. Ele dirá: essa ferida com que eu fui ferido da casa dos meus amigos. Aí Israel vai chorar, vai se arrepender. Nós rejeitamos o nosso Messias, e ele abre os braços e recebe o seu povo e restaura Israel. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Grande será este dia, né, que o Senhor virá buscar o seu povo escolhido, o povo de Israel, não é? Mas, irmão Caramuru, tem mais um pouquinho de chumbo grosso para o final, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os deveres civis, morais e espirituais que os salvos em Cristo devem ter e que a Epístola aos Romanos nos traz. Antes do Dr. Caramuru fale, que eu já vi que ele vai para a parte final, tem outro assunto que eu gostaria de deixar. Ainda tem mais uma perguntinha para o senhor? Tem. O senhor vai fechar hoje com chave de ouro. A partir do capítulo 12, Paulo vai falar sobre a parte prática da epístola, né? Quando fala, como o pastor Alexandre falou aqui, das obras e tal. Então, por isso que Lutero não estava correto, né? E até teve pergunta aí sobre a história, né? Que a carta aos Romanos é uma carta que está sempre na história da igreja. Agostinho diz que se converteu lendo a carta aos Romanos. Lutero fez a reforma estudando a carta aos Romanos. Calvino diz que foi com a carta aos Romanos que ele se aprofundou. Wesley diz que logo depois que ele se converteu na pregação dos moráveis, o que deu estabilidade para ele foi a carta aos Romanos. E no século XX, o grande livro teológico, um dos grandes teólogos do século XX foi Karl Barth, que escreveu um comentário à carta aos Romanos. E Lutero tinha muita dificuldade com a carta de Tiago, porque ele achava que a carta de Tiago contrariava a carta aos Romanos. Tanto que ele acabou, ele não teve coragem de tirar da Bíblia, mas dizia que a carta de Tiago era palha. Era palha. Conflito de fé e obras, né? E Romanos, e no capítulo 12 em diante, a gente vê que não tem nada disso, porque Paulo vai mostrar que o salvo produz boas obras. E que o salvo tem deveres, exatamente porque o homem debaixo da graça não faz o que quer. Então Paulo começa a dizer quais são os deveres, qual deve ser o comportamento do salvo. E no capítulo 12 ele fala do comportamento do salvo no culto a Deus, o comportamento do salvo com o próximo. Depois no capítulo 13 ele fala do comportamento do salvo com o Estado, com as autoridades. E nos capítulos 14 e a primeira parte do capítulo 15 ele fala do comportamento do crente com o fraco na fé. Então ele diz como deve ser a conduta de cada um. E quais são esses deveres? Por isso que tem uma lição que vai ser deveres morais, quer dizer, é o seu dever com o próximo, irmão ou não, ou incrédulo. Civis, quer dizer, os seus deveres com as autoridades, e espirituais, os seus deveres com Deus. Né? E rapidamente, porque a gente vai ter uma lição sobre isso, mas dizendo que Paulo diz algumas coisas que são difíceis, né? São capítulos difíceis. Primeira coisa, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o culto com Deus tem que ser racional, e eu não posso me conformar com o mundo. Hoje tem um monte de gente que não cumpre isso. Mas tem outra coisa, com relação ao próximo, que é
ser o amor. Está lá. Não torneis mal por mal, mas vencei o mal com o bem. Como é que fica a turma do sabor de mel? Não vos vingueis a vós mesmos. Está sendo muito radical. Pois é, estou sendo radical, mas é o que a Bíblia diz. Paulo é radical. E Paulo ainda diz assim: olha, seja tolerante com o fraco na fé. Não dês escândalo. Se o seu irmão não come legumes e você come carne e ele não come carne, não coma carne e coma legume por causa dele. E com as autoridades, então, pior ainda, né? Quem resiste à autoridade, resiste a Deus. E se você obedecer só por causa do medo do castigo, está errado, porque você tem que obedecer pela consciência. São esses os deveres que nós vamos estrichar na lição própria. Tem gente que vai querer pular essa parte aí, né? Bom, vamos fechar com o nosso irmão pastor José Serafim. Fala um pouquinho, pastor, sobre a lição da tolerância cristã que a carta aos Romanos nos dá. O doutor Caramujo até tocou no assunto, né, de tolerância cristã. Porque às vezes eu quero servir de modelo. Quem não andar como eu ando está errado, né? E eu não sou modelo. O modelo é Jesus. E nós não temos o direito de julgar um irmão por ele pensar ou agir de forma diferente, desde que ele esteja cumprindo a palavra de Deus. Agora, uma coisa que eu percebi no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo entrou num assunto tão melindroso e tão importante que vale a pena uma reflexão. Ele coloca Abraão, ele vê Abraão em duas fases da vida: o Abraão incircunciso e o Abraão circuncidado. Ele recebeu a maior parte das promessas incircunciso, e as promessas se cumpriram quando ele estava circuncidado. O que o apóstolo consegue entender disso? Que Deus é o Deus de Israel e Deus dos gentios. Deus é Deus de todos os povos. Isso para quebrar o orgulho do judeu. Nós, às vezes, por religiosidade, nós somos muito intolerantes com nossos irmãos. Por questão de religiosidade. Não, a minha igreja ensina assim. Essa é a doutrina da minha igreja. Mas o importante é a doutrina da palavra de Deus. Isso daí nós podemos falar até em termos culturais, não é? Às vezes tem alguns irmãos africanos aqui e sobem no púlpito com aquelas saionas, né? E eu não vou vir com aquela saiona que não vou me dar bem com ela. Mas eles vêm, para eles é normal. Nós temos que entender esses irmãos e amá-los da mesma forma. Não é a cultura deles, a forma deles serem, que eles são dignos de um desprezo ou de um esquecimento, ou de que nós os julguemos. E até o Dr. Caramujo já tocou bem no assunto e foi interessante. Os irmãos já viram crente dizer que crente não pode comer pimenta? Já ouviram falar? Já. O irmão acha que se eu comer pimenta, eu estou cometendo um pecado horrível. Eu posso até gostar de pimenta, mas perto dele eu não como. Para não ferir a consciência do meu irmão. Se eu acho que eu devo comer pimenta, mas eu acho que não, então não como, irmão, amém. Quando ele não vê, eu posso comer, porque a minha consciência não me diz que é pecado. Diz o doutor Carlos, eu estou no assunto que Paulo falou. Existe crente que você pode comer carne desse, daquele jeito, essa, aquela carne. Eu não vou comer só para desafiar meu irmão. Só para mostrar que eu posso comer. Para quê? Para ferir uma mente, às vezes até inocente, ou com falta de conhecimento, escandalizar essa pessoa. É o cuidado que temos que ter quando nós já temos uma maturidade espiritual no trato com as pessoas que não tenham tanta maturidade. Às vezes até uma forma de nós falarmos, de nos comportarmos, pode ferir a sensibilidade de um novo convertido.
Nós temos no nosso meio alguns irmãos que parecem crianças, já viram? Parece criança. Vamos tratá-los como criança. Vamos respeitar esses irmãos. Às vezes vem contar aquela história para a gente ouve com aquela paciência a história deles. Tudo amém, irmão, Deus abençoe, que bonito. Ele sai contente. Isso é tolerância. Para mim aquilo é uma infantilidade, mas para ele não é. Mas eu falei, irmão, deixa bobagem, irmão. O que é ele? Eu vou magoar o irmão, isso aí é intolerância. Jesus não fazia isso, os apóstolos não faziam isso, e nós não podemos fazer. Isso é tolerância para com os fracos na fé. Irmãos, isso é o amor que deve haver entre nós. Esse amor que vem da parte de Deus, para entender nossos irmãos como eles são. Entenda bem, tolerar uma fraqueza do irmão, compreender uma fraqueza do irmão, não é coitar pecado, aí a coisa muda de figura. Mesmo quando alguém peca, não é bom que nós lhe atiremos pedra ou condenemos, mas se mostrar aquele irmão que dá o ombro para ajudá-lo a se levantar, a se recuperar e entrar no céu conosco. Esse é o nosso dever. Temos que separar a atitude da pessoa, né, pastor? Sim. A pessoa nós amamos. Podemos condenar a atitude e reprovar porque vai contra a palavra de Deus, mas não a pessoa, né? A pessoa nós temos que amar. E mesmo na condenação da sua atitude, deve haver muita consciência. Né? Com amor. Com amor e sabe, com palavras certas. Porque às vezes nós somos muito pesados de linguagem. E tem gente que é sensível, né? Puxa, isso parece do pastor. Por isso que diz que a palavra dura suscita ira. A palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Irmãos, houve alguns casos aqui na nossa reunião, tempo atrás, entre um aluno e um professor, desentendimento e tal, e uma das irmãs veio se queixar comigo, veio defender o professor. Eu ouvi com o paciente, é verdade, está certo, vamos orar pelo nosso irmão. Não, ela sai contente, feliz da vida, né? Porque para ela aquilo foi uma afronta, e até para isso temos que ter cuidado, né? Tem criança no nosso meio, onde tem criança tem que ter cuidado. Cuidado com o que fala, cuidado com o que faz, cuidado com como age. Tem criança sempre nos observando. Antes de finalizar, eu só queria ilustrar essa questão de amar a pessoa e não concordar com as suas obras, porque muitas vezes a pessoa pode falar assim, mas como é que é isso? Você ama a pessoa e reprova as obras? Não dá para ser assim, né? Mas dá sim. E um excelente exemplo que nós temos é uma mãe que todo domingo vai lá no presídio visitar o seu filho. Ela ama aquele filho, mas pergunta para ela se ela aprova as ações dele. Então ela ama, mas não aprova as ações. Então, um excelente exemplo de nós vermos aí que dá para amar a pessoa e discordar das suas obras, é um exemplo de uma mãe que vai visitar um filho. Já amou a mulher adúltera, mas disse, mas não peque mais. Vai, não peque mais. Meus irmãos, vamos chegar ao final de mais uma abordagem, alegres, né? Estamos um pouquinho de uma hora, mas graças a Deus, né? Muito obrigado pela presença de cada um dos irmãos. Quero agradecer aos internautas que têm nos apoiado, que têm orado por esse trabalho. E eu queria fazer um pedido especial para os irmãos, porque às vezes a gente está aqui e parece que só aqueles irmãos ali estão fazendo a obra do Senhor, né? Rogério, por gentileza, vamos terminar algo diferente. Sente aqui do meu lado. Por gentileza, você não vai escapar dessa não. Dessa não. Esse daqui, meus filhos, é o irmão Rogério. Ele nunca está aparecendo na câmera, porque ele está filmando, né, irmão Rogério? Sim. E sem o irmão Rogério, esse trabalho também não acontece. E é assim que a equipe do Portal Escola Dominical, uma equipe. Às vezes, uns estão numa posição de evidência, mas todos servindo ao Senhor. Ore por nós, meus queridos, o trabalho é muito espinhoso, precisamos das orações dos irmãos. E que o Senhor Jesus seja glorificado em mais um trimestre. Agradeço mais uma vez a presença de todos os irmãos e fiquem na paz de Deus. Amém.